Vamos falar de São Paulo e Flamengo, que se enfrentam hoje às 5 horas da tarde, até fazendo convite para você, porque a segunda edição do Canelada, né, que é às 18 horas, começa às 18 horas aqui na TV Jovem Pan News. A gente vai falar bastante do que foi esse jogo, São Paulo e Flamengo. A primeira partida do time principal do Mengão vai, né, para esse jogo, né? É a estreia do Flamengo na temporada 25, né? Pelo menos o pontapé inicial nessa pré-temporada. O São Paulo mesmo já entrou em campo contra o Cruzeiro, ficou no empate. Cruzeiro e Galo ontem ficaram num 0-0 muito chato, horroroso o jogo, né? Jogo, né? Eles iam fazer o jogo, Cruzeiro e Galo. Não, eles iam jogar ontem, por que não jogaram? Você imagina o cara que não foi no parque, cara. Você tá em Orlando, uma maravilha. Aí você cancela a ida no parque, é maravilha. Eu adoro Orlando, né? Adoro os parques e tal. Aí o cara cancela o parque. Ele convence a mulher dele. Não, sabe como é que é? Tem um futebolzinho, depois a gente vai. E leva a mulher para ver aquilo. E os filhos. E o estádio estava lotado, hein? Eu sei. Um monte de gente passou por isso. Você imagine o que o cara ouviu depois. Quer dizer que a gente não foi ver o Mickey, não foi ver o Shrek, não foi ver nada para ver isso. Imagine o papelão, como é que o cara ficou mal. O jogo teve tanta porradaria, Flávio, que até o Gabriel Menino, que estava em campo, disse que ficou assustado com o que ele viu em campo, assim. Não, mas o problema não é nem isso. Não teve jogo, né? Não teve exatamente, o problema é que não teve jogo. Lembrou o Grenal. O Grenal não tá meio assim também? Se eles quiserem se bater, problema deles. Um dá indireta no outro, é dedo na cara de um, dedo na cara do outro, e não tem jogo. Se eles quiserem se bater, problema é deles. O problema é que tem que jogar futebol. E não teve. E o cara na Disney, o cara com, sabe? Já é um porre quando você vai ver um jogo desse assim aqui, né? Imagine lá. Não, o cara deixou de ir num parque, perdeu um parque da Disney, Pedro. Isso é um pecado mortal. O que o cara fez, a família não vai perdoar nunca. Sabe quando o cara morrer daqui a 50 anos, fala, ó, esse cara aqui, teve um dia que a gente tava lá na Disney, a gente ia lá no... Da justa causa pra fim de casamento. O juiz dá tudo pra mulher. Nossa Senhora, olha o que os caras conseguiram fazer. E o São Paulo hoje, já que fez um acordo com a Federação Paulista, porque o São Paulo se comprometeu com essa pré-temporada nos Estados Unidos, mas também o presidente Júlio Casares com o presidente Reinaldo da Federação, né? Eles fizeram uma espécie de acordo para o São Paulo não entrar totalmente reserva aí no Paulistão. Tem aquela regra, né? Dos jogadores do Grupo A, do Grupo B. O São Paulo mandou 12 jogadores de volta ao Brasil, 12 atletas retornaram ao Brasil nas últimas horas, porque amanhã tem São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto. É o São Paulo em campo, 2 jogos em 2 dias, né? Basicamente isso. Os 12 jogadores que voltaram ao Brasil, ó. O goleiro Rafael, os zagueiros Arboleta, Ferrarese e Sabino, o lateral direito Moreira, os volantes Bobadilha e Santiago Longo. Ó, o Santiago Longo vai jogar, Flávio, agora sim. O meia Rodriguinho e os atacantes William Gomes e Henrique Carmo retornaram ao Brasil para a estreia no Paulista. Luiz Gustavo acabou se lesionando, Young também, não estão à disposição do técnico Zubeldia para nenhum dos 2 jogos. E o São Paulo vai entrar até com uma formação diferente daquela que entrou contra o Cruzeiro. A gente tem aqui a provável escalação do São Paulo, ó, o time que deve começar jogando. Jandrei, Igor Vinícius, Juan, Alan Franco, Enzo Dias. Alisson, Pablo Maia, Oscar, Lucas, Ferreirinha e Caleri é a provável escalação. Hoje tem São Paulo e Flamengo. Bom jogo, né? Pelo menos no papel. Em tese, sim. Em tese, um bom jogo, não é, Flávio? Em tese, sim. Em tese, eles são 2 times que têm arrastado multidões, né? Nos últimos anos. O São Paulo não tem jogado grande futebol, mas tem enchido o estádio, isso é uma verdade. Aí tem essa atração do Oscar e tal, que a gente vai ver até onde ela repercute, mas foi uma atração importante para o nosso futebol, o repatriamento do Oscar. Um novo Flamengo, entre aspas, né? Porque o Flamengo também já tinha o Felipe Luiz lá o ano passado, terminou bem o ano. Então, acho que é legal, que é interessante. O jogo pode ser um jogo bacana, mas é óbvio que eles estão em pré-temporada. É um treinamento. É um treinamento. Desde que eles joguem minimamente futebol, não a palhaçada de ontem, tá tudo certo, não importa. Ah, o Flamengo ganhou 2-0, não muda nada. São Paulo ganhou 2-0, não muda nada. É um treinamento. Mas aí dá pra gente ver alguma coisa legal, ver como é que os times estão sendo preparados, o encaixe do Oscar no time, o que está sendo pretendido. Então, acho que vai ser legal, vai ser divertido ver esse jogo. Ó, do lado do Flamengo, a Arrascaeta ainda não deve estar à disposição do Felipe Luiz. Só que o Mengão daqui a pouco já tem uma Supercopa do Brasil, que para mim é outro torneio, dentre esses assim de começo de ano,
torneio preparatório na Flórida, estadual, Supercopa. Para mim é tudo torneio de pré-temporada, hein? Será que o Botafogo vai nesse torneio? Por quê? O Botafogo Por que não vai? Pô. Ele não tem técnico, vendeu os principais jogadores. Parece que o Botafogo desistiu, não parece? Parece que o Botafogo falou, ó, ganhei tudo, foi um ano brilhante, e foi mesmo, né? Mas eu parei, eu resolvi dar um tempo. Não parece que o Botafogo está de licença? Sem treinador? Não tem treinador, os 2 principais jogadores foram embora. As notícias que você tem só de venda... Assim, das chegadas, parece que está próximo de acertar o Arthur, aquele mesmo do Palmeiras, né? Parece que chegou num acordo lá e tal. Estão falando do Wendel. Esse Wendel também é especulado em toda a janela de transferências aqui no futebol brasileiro. E tem também o Jair. Aí o Jair, o zagueiro que era do Santos, né? Parece que esse sim está confirmado, mas num negócio que envolveu até atletas do Botafogo, né? Que convenhamos, o Tiquinho Soares tal, que é... Isso, sai o Tiquinho Soares está indo pro Santos. Sai o Tiquinho. Aí você tem um time que está se esfarelando, né? O Júnior Santos foi pro Atlético, também já fechou, só saída. Então você não vê... A impressão que dá é que o Botafogo está de licença, ó, vou pedir licença aí e tal. E não é verdade. Enquanto o Flamengo, bem ou mal, o Flamengo está mexendo, está movimentando, vem lá, entra aqui. Aliás, o Davi Luiz acertou no Fortaleza e vai ser bom, vai ser legal pro Fortaleza e para ele. Acho que vai ser bom. Então, mas o Botafogo parece que ele tá... Parece que ele desistiu, caramba. Coisa curiosa, coisa esquisita. Por isso que eu perguntei, será que ele vai ou ele vai pedir licença até lá, né? Mas eu fiquei... SAF, né? Uma holding com vários times. Deu uma priorizada no Botafogo esse ano, um dos melhores anos da história do Botafogo, né? Campeão da Libertadores, campeão brasileiro. E agora vai focar, pelo que a gente está acompanhando, vai focar na situação do Lyon, que está precisando aí, né, enfim, apresentar, melhorar as suas contas, as finanças, traz o Lyon para não ser rebaixado. Traz o Lyon para jogar com o Flamengo, porque o Botafogo, né? Traz o Lyon, pô. Eu fiquei muito atento a tudo que o Flávio falou sobre Orlando. Porque aí, Flávio, eu fiquei imaginando o seguinte: bom, Orlando, você encheu a bola na cidade e tal. Eu gosto muito de lá. Então, mas imagine você, então, Flávio Prado, jogador do São Paulo. Aí o professor chega para você e fala assim: Flávio, é o seguinte, ó, você vai ter que ir embora de Orlando, porque amanhã você tem um jogo do Campeonato Paulista. Como é que seria a reação do jogador Flávio Prado? Realmente o cara, né, fica não fica muito feliz, não. Mas, enfim, eles foram, né? Eles brincaram lá, foram em parque, foram ver jogo de basquete. Você viu o Alexandre Matos, o diretor do Cruzeiro de futebol? O pessoal ali reunido, tal, nos parques, né? E aí ele chega, em tom de brincadeira, lógico, mas ele chega e fala: quem ficar com medo da montanha-russa, não for na montanha-russa, 10% do salário, vai ser multado, hein? Aí todo mundo começa a dar risada. Se eu fosse pagar 10% de multa por uma montanha-russa que eu não fui, eu estava endividado até o século 25. Porque, pô, eu tenho medo de tudo. Eu só vou... Você não vai em parque, então? Você falou tanto dos parques aqui. Não. Você falou, nossa, que coisa maravilhosa, os parques. Mas tem... E não vai. Não, tem os 4D, tem os carrosséis, tem um monte de coisa lá. Eu não vou em montanha-russa, as coisas têm um baita medo. Ô, Flávio, aí, moço. 10% era na montanha-russa. E a adrenalina? Eu passo pros outros, eu falo, vai lá que é bom. E até sobre isso, a gente tem aqui a provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Alexandro, com a possibilidade do Carbone entrar nesse time, Pulgar, De La Cruz, Alcaraz, Michael talvez no lugar do Alcaraz, Gerson, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Está aqui uma provável escalação do Flamengo. Em cima do que disse o Flávio, o Lucas Moura, ele deu entrevista ao nosso Gabriel Sá, ao nosso companheiro, né, nosso colega Gabriel Sá, lá nos Estados Unidos, o Lucas Moura, e disse que preferia estar jogando o Paulistão do que essa pré-temporada nos Estados Unidos. Isso também deu o que falar. Vamos acompanhar a fala aqui do Lucas Moura no Canelada da Jovem Pan. Entre ficar nos Estados Unidos e jogar contra o Flamengo no domingo e voltar para o Brasil jogar com o Botafogo na estreia do Paulistão segunda-feira, o que você escolhe? Bom, a pergunta é até difícil de responder porque tem os dois lados, né? Tem a parte da preparação, que vai acabar sendo encurtada, e tem a parte de poder jogar um jogo de campeonato, né? Se eu pudesse escolher, eu preferia jogar a estreia do Campeonato Paulista, com toda a sinceridade do mundo aqui, mas também tem que respeitar os processos, né? Tem a preparação, tem a questão também dos patrocinadores aqui nos Estados Unidos. Então, não sei o grupo que vai voltar, não sei como é que ficou definido isso, ainda não passaram pra gente ainda os grupos, mas é isso. Com toda a sinceridade, Flávio? não poupou palavras aí o Lucas Moura, hein, Flávio? Eu percebi que durante a fala dele estava um
pouco alegre aqui no estúdio, né? Sorriso de ponta a ponta. Por que será, Flávio? Ah, porque o cara... Tá tudo muito bem ensaiadinho. Você viu que o Abel Ferreira também falou bem do Campeonato Paulista. Tá todo mundo falando bem. Tá bem ensaiadinho. Lembra que o ano passado o Abel Ferreira foi com um árbitro, né? Foi com... Aquele lá, todos eles são ruins, mas ele teve um hábito lá que eles começaram a brincar e tal. Tá tudo muito bem ensaiadinho, né? Todo mundo fala que o Campeonato Paulista é importante, que é fundamental. Ganha só o Campeonato Paulista, não ganha mais nada para ver como é fundamental. Então o jogador, o Vampeta fala muito isso, né? O jogador gosta de competição. Até acredito que... E outra, eles não vão toda hora no parque, né? Agora pergunta para ele se ele prefere o parque ou se ele prefere jogar amanhã. Aí muda a resposta. Lá tá Foi o Klaus, o árbitro que o Abel brincou. Isso. Porque fizeram aquela coletiva e colocaram os árbitros junto com os técnicos, né? E aí o Abel começou a... Foi na final, né? Isso, aquela coletiva pré-final. Tá tudo muito bem ensaiadinho. Não dá pra você falar... Os caras falam, tem uma grana aí, não pode falar mal e tal. Tem essa coisa, né? Tem essa coisa, às vezes, até de emissora que transmite, fala, segura a bronca aí, não pode falar e tal. Mas realmente o Paulista, desses torneios todos, é o que melhor remunera os clubes, né? 44 milhões só pela participação é prêmio de semifinal de Libertadores, 44 milhões para jogar o Paulista, Flávio. E aí a premiação da final eu acho que é de 6 milhões, nem muda tanto assim, mas... 44 milhões pode chegar até 50 milhões de reais. Para você perder 4 meses do ano e depois estourar o jogador lá na frente. Esse é o problema, é o que isso custa... eu não tenho, já falei, para mim pode disputar o campeonato o que quiser, o raio que quiser. Para mim o que não pode é misturar coisa desigual. Você não pode misturar grande com pequeno. Se tivesse um campeonato regional de um ano inteiro, os pequenos jogando entre eles e os grandes, cada um na sua, primeira divisão, até a 10ª, eu adoraria, eu acho que esse é o ideal. Todo mundo tem direito de trabalhar, todo mundo tem direito de fazer suas coisas. Até jornalista mesmo, tem um cara da emissorazinha lá e tal, não tem problema nenhum. O problema é subemprego por 3, 4 meses para comprar voto para eleger o presidente da CBF. E aí, chega daqui a 3 meses, o pipoqueiro não tem mais emprego, o jornalista lá não tem mais emprego, o jogador fica desempregado, volta a ser, vai trabalhar no caixa de banco, que nada contra nada. É isso que é uma palhaçada, isso aí é um subemprego, é uma manutenção de subemprego. Quando o correto seria N ligas, torneios quanto necessários para time profissional mesmo de verdade, né? E aí o Noroeste, sei lá, qual é o nível do Noroeste hoje? Com todo respeito, eu, como já falei, eu fui muito ao Bauru. Bauru, aliás, é uma cidade das mais queridas pela imprensa brasileira historicamente, por vários motivos. E é o quê, filho? Não, claro, concordo com você. O pessoal da imprensa ia para Bauru, todo mundo queria ir para Bauru, era uma maravilha. E aí, o Noroeste, você olha lá, o ranking do Noroeste permite que ele dispute, sei lá, 5ª divisão. Beleza. Começa agora e vai até o final do ano disputando a 5ª divisão. Se ele chegar entre os primeiros, vai para a 4ª e assim vai. O time lá dos 2 atores lá, aquele West Clan, eles pegaram na 5ª divisão e já estão na 3ª. Vai subindo. Isso é o normal, todo mundo trabalhando o ano inteiro. Agora, isso aqui é um subemprego, isso aqui é uma sacanagem, sabe? Dá a impressão que está dando trabalho. Nada, é subemprego. É você concorrer para o subemprego. Não revela. São os mesmos jogadores, eles têm que se deslocar dos times da Série B para disputar o campeonato regional. Aí, 44, você divide por 4, dá 10 minutos, você paga. Você compra quem com esse valor? Nada. E o jogador que você estoura lá na frente? Aquele jogador... Porque o cara que não vai jogar a semifinal da Libertadores por contusão, ela começa agora. Essa contusão começa agora. Não é lá, ela vem vindo. Até que chega lá na hora H, o cara não joga. E aí você perde uma baita grana, perde o campeonato. Esse é o ponto. Se você olhar só especificamente aqui, tudo bem. Mas amplia o negócio. Quando o jogador chega e falta aquela chegadinha a mais para você fazer aquele gol decisivo? Faltou aqui no jogo que você deu a mais numa partida no interior do Piauí, no Campeonato Piauiense. É isso, entendeu? É esse o ponto. Todo mundo depois reclama, todos os técnicos reclamam que não tem tempo, que o calendário é muito comprido e não tem tanto espaço assim para poder trabalhar os times, né? Quero ver se esse ano vão reclamar disso. Quero ver se esse ano vão reclamar disso também. Ainda mais com a escolha de várias equipes de fazer essa pré-temporada nos Estados Unidos, ou seja, já começa o ano fazendo uma viagem longa, de repente com uma outra condição climática. Como disse a lei, ela é para passear mesmo. Mas ela, só que ela não tem nada com isso, mas é para passear mesmo, não muda nada. Agora, o cara tinha que ter 30 dias, né, de pré-temporada, 20 dias, não uma semana. Porque, imagina, ontem o jogo lá em Bauru,
Para o Noroeste era um jogo importante, para o jogador mostrar serviço e tal. Então você pega um time querendo competir, porque pro jogador que está lá contra o Noroeste, jogar contra o Palmeiras é importante. O Rômulo foi contratado numa dessas paradas. E do outro lado você tem um cara que está todo travado, e que sabe que não tem grande importância para ele. O cara sabe, ele sabe. Pô, ganhou o Campeonato Paulista. É tal história. O ano passado o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista. O que todo mundo falou? O Palmeiras não ganhou nada no ano passado. Não ganhou nada. E não ganhou mesmo. Mas não. Isso. Ganhou o Campeonato Paulista e aí? Não muda nada. São títulos assim, se você ganhar, legal, ganhou. Se não ganhar também, depois, no final das contas, Sim, mas o que importa é brasileiro, Libertadores. Eu acho que por essa ordem, brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Mas aí o desgaste impede que você ganhe, por exemplo, a Libertadores. É isso que eu quero dizer. Vai pegar a contusão, repito, a contusão do cara na final da Libertadores ou do Brasileiro e tal, nas rodadas finais, ela começa com essa falta de preparação agora, com esses torneios menores, com essas viagens insanas que você tem que fazer por todos os estados. Ela começa agora, é isso que as pessoas não entendem. Aí que o cara estoura lá, estourou o joelho e tal. Não estourou naquele jogo. Aquilo foi um desgaste que acabou estourando lá na frente. Mauro César, a sua expectativa para esse São Paulo e Flamengo às 5 horas da tarde, Mauro? O que será que os técnicos podem tirar de um jogo como esse? São Paulo que mandou 12 jogadores de volta para o Brasil e vai completar o elenco do Paulistão, que entra em campo amanhã contra o Botafogo de Ribeirão Preto, com jogadores que estão disputando a Copinha. São Paulo ontem na Copinha venceu o Cruzeiro por 3-1, avançou de fase. E o Flamengo, que vai fazer o seu primeiro jogo aí da pré-temporada e logo mais já tem a Supercopa do Brasil contra o Botafogo, Mauro. Do lado de São Paulo, eu imagino que não vai mexer tanto no time por falta de jogador, né? Porque contra o Cruzeiro mudou o time todo no segundo tempo, os dois times foram totalmente alterados. Imagino que dessa vez o São Paulo mantenha mais ou menos a mesma formação inicial, com uma troca ou outra, talvez sem fazer tantas alterações. E do lado do Flamengo, eu imagino que seja interessante para começar a observar algumas situações depois que o Felipe Luiz já fez alguns treinamentos e começou a temporada, né? Por exemplo, o Flamengo vendeu os dois zagueiros. Dois dos seus zagueiros. O Fabrício Bruno foi vendido e o Davi Luiz não teve, aliás, um contrato renovado. Está seguindo para Fortaleza, né? E o Fabrício Bruno foi para o Cruzeiro. Com isso, eu acho que pode ser interessante, caso escalado, ver o Alexandre na zaga. Né? Porque mais do que nunca ele será uma opção para atuar naquele setor. Agora e mais adiante, quando voltar o Vinha no segundo semestre. O Flamengo vai ter 3 laterais esquerdos. Então, ele vai ser provavelmente usado na zaga, onde jogou na Itália durante várias ocasiões, e também na lateral. Então, acho que isso pode ser interessante observar. Outro ponto, eu acho que é o Alcaraz, que deve ser o substituto do Arrascaeta, né, que fez uma cirurgia no joelho e ainda não vai para campo. Não começa jogando, pelo menos, né? Acho que nem deve ficar no banco, creio eu. E com isso, acho que é interessante também dar ritmo para esse jogador, né? Outro ponto importante é a tendência do Bruno Henrique jogar como centroavante. Eu acho que ele tem que insistir no Bruno Henrique como centroavante, sim. Acho que ele já começou a se adaptar mais à função, fazer os movimentos mais adequados de quem atua ali, mais centralizado, não tão aberto na ponta, porque é necessário isso. Primeiro, pela idade do Bruno Henrique, 34 anos, a tendência é ele perder um pouco da sua... Embora seja rápido ainda, né? Mas ele é natural que ele perca um pouco das suas fortes características e aí se reinventar como centroavante, isso pode ser interessante. Claro, não vai ser jamais um pivô, um homem parado ali na área, mas um atacante mais centralizado. Acho que com o tempo ele pode se desenvolver mais atuando nessa função. Acho que isso é bem importante pelo fato do Flamengo ter hoje o Pedro machucado, contratou agora o Juninho, mas o Pedro só volta daqui a alguns meses. Então o Bruno Henrique vai ter que jogar de centroavante mais vezes. Então, diante disso, acho que é importante insistir para que ele possa se adaptar e atender a demanda do treinador, aquilo que ele espera de quem joga naquela função. São Paulo, portanto, vai relacionar 14 jogadores da Copinha para essa partida no Paulistão, amanhã contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e um outro grupo de atletas ficou nos Estados Unidos para essa partida diante do Flamengo às 5 horas da tarde, que a gente vai acompanhar aqui na Jovem Pan. E vai ser assunto no segundo Canelada, né? Tem o segundo tempo do Canelada hoje, tá feito convite às 18 horas. Você acompanha também aqui na TV Jovem Pan News. Bom, ainda sobre o assunto Flamengo, antes da gente passar para o tema mercado da bola, eu queria te ouvir, Piperno, até sobre a declaração do Lucas Moura, dizendo que prefere jogar o Campeonato Paulista do que essa pré-temporada aí nos Estados Unidos. Isso virou, né, um motivo de debate, sobretudo depois daquela declaração da Leila, que só serve para dirigente passear na Disney. E aí vários clubes, né, tá todo mundo comentando, o Diniz já deu a versão dele do que ele pensa do assunto, agora o Lucas Moura, né, com toda a sinceridade falando, o Júlio Casares já respondeu a Leila também, enfim.
O presidente do Flamengo, até onde a gente sabe, saiu a informação lá do Paulo Vinícius Coelho, PVC no UOL, dizendo que teve uma ligação entre o BAP e a Leila, né? O BAP ligou para a Leila para dizer que concorda com ela, que não tem retorno financeiro nenhum nisso. E agora o Lucas Moura, nessa entrevista, dizendo que, por ele, jogava o Campeonato Paulista e não a pré-temporada lá na Flórida, lá nos Estados Unidos, Piperno. Bom, primeiro que eu acho que, veja, a Leila não é sommelier de pré-temporada. Eu até acho discutível algumas coisas. Eu sempre defendi que os clubes brasileiros fizessem sim essa pré-temporada em algum outro lugar, fora talvez. Mas é evidente também que isso tem que estar amparado aí em bons contratos, em bons eventos. Porque não adianta só pegar um avião, viajar e falar, pô, eu estou indo viajar para aumentar a minha exposição de marca. Se não tiver algo muito bem organizado, estruturado, para poder fazer com que isso possa se rentabilizar, não vai adiantar nada. Então, isso é uma outra discussão. De qualquer forma, eu acho que o Palmeiras está aqui, outros times viajaram, cada um na sua, e não é um assunto em relação ao qual eu tenho que opinar, né? Enfim, criticar aí a opção dos outros. Agora, sobre o Lucas Moura, ok, né? O São Paulo está ganhando para disputar o Campeonato Paulista, ele vai dar uma badalada na competição, joga lá para a torcida e tal. O jogo aqui no Campeonato Paulista é o jogo que vai, de fato, valer ponto. Então, fala também o que ele quiser, não tem importância nenhuma isso aí. Agora, falando do